Lucas capítulo 24, o vaso de lutas muito poderoso. A palavra do Senhor se revela a nós assim dizendo: no domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus e não sabia o que pensar. E de repente apareceu diante delas 2 homens vestidos com roupas muito brilhantes. E elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a ela: por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está... os mortos procurando... Por que é que vocês estão procurando entre os mortos que está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembre quando estava na Galileia e ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregado aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar ao 3º dia. Versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 dos seus seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que ficava a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, e o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com ele. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste, e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Só até aí, meus amados. Essa passagem qual nós vemos, Jesus havia passado um processo de dor, de angústias, quando se entregaram à morte. E agora chega a ressurreição. E aqui fala que no domingo bem cedo, as mulheres vão até o túmulo de Jesus, levando perfumes para cuidar do corpo. E nesse caminho elas começam a conversar entre si. Nós sabemos bem essa passagem que fala qual elas se preocupam com o peso e o tamanho da pedra que precisava se desenvolver, tirar para que elas pudessem cuidar do corpo de Jesus. Mas chegando lá, nós sabemos que Jesus não estava mais lá, havia ressuscitado. E quando elas chegam no túmulo, que ela vê aquela pedra afastada, tirada, quando elas olham para dentro, como nós vemos o que elas veem 2 homens vestidos com uma roupa muito. E ali eles perguntam a elas: o que buscam, o que procuras aqui? E o Senhor quer falar conosco nessa noite, que muitas das vezes o Senhor tem que nos levar ao início de tudo, para compreendermos o trabalhar dele na nossa vida. Que nós muitas vezes se perdemos, como esse louvor disseram ao nosso coração, que muitos têm se perdido dentro da casa do Pai, que muitos não têm compreendido a direção do Senhor, que muitos têm entristecido o coração do Pai, porque têm se esquecido do que Deus tem se revelado e falado conosco. E o Senhor quer falar para mim e para você nessa noite, que Ele vai te levar ao início de tudo novamente, porque Ele quer renovar o teu primeiro amor. A primeira vez que o Senhor te chamou, a primeira vez que o Senhor falou contigo e comigo, como foi? Será que nós lembramos? Será que nós lembramos como nós te convertemos?
O Senhor falou no meu coração que você tem que voltar para a sua visão. Para a visão que o Senhor entregou para a tua vida. Qual foi a visão que o Senhor nos entregou? E por que estamos desviando da visão que o Senhor nos deu? Por que estamos se esquecendo da visão que o Senhor nos entregou? Por causa das dificuldades e lutas, assim como Pedro, assim como os discípulos. Porque a palavra fala que quando Jesus, ele falece, ele morre, ele se entrega à morte. Os discípulos, eles ficaram sem saber para onde ir. Eles se trancam, eles se perdem a direção. E o Senhor fala no meu coração para dizer para o teu: não precisa ir pescar para esquecer da dor, para esquecer do processo. Lembra da visão que eu te dei, lembra daquilo que eu te prometi, lembra das promessas que eu fiz sobre a tua vida. O Senhor quer te levar de volta à primeira visão que Ele te entregou e falar para ti nessa noite: permaneça na visão, porque eu vou aparecer para ti e vou mostrar para você e para todos que eu continuo sendo Deus. Esses discípulos que saem da Galileia e vai a caminho de Emaús, exatamente o que eles fazem? Eles esquecem aquilo que Jesus falou. Eles não esperam Jesus ressuscitar, porque no mesmo dia eles estão falando: olha, Jesus disse que ia ressuscitar, mas nada, então vamos para Emaús. E quantas das vezes nós estamos com tanta pressa de viver o que Deus tem para as nossas vidas, ou tantas coisas que Deus tem que o Senhor responda da nossa forma, do nosso jeito, no nosso dia, no nosso momento, que nós não esperamos o que Deus tem para fazer. Até mesmo dentro do mesmo dia, o Senhor diz para mim, para dizer para ti nessa noite, que a dia que eu te prometi é o dia que eu vou me revelar a você. Espera nesse dia, eu vou mostrar para você que eu faço milagres. Aleluia, Deus, eu creio. Eu continuo fazendo milagres. A palavra fala, meus amados, que esses homens, eles saem e começam a falar da tristeza do coração, porque eles esperavam que Jesus seria o libertador deles, para contra o povo que estava contra eles. Eles não lembraram do que Deus falou, que Jesus era a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. E Jesus disse que ia ressuscitar para que pudéssemos ter vida e vida eterna. Temos salvação. Aleluia, Deus. Obrigada, Jesus. Igreja, poucos têm falado de salvação, poucos têm pregado de salvação, poucos têm lembrado o povo porque você serve a Ele, a Deus Todo-Poderoso. Qual propósito serve a Deus? Salvação. Deus. Salvação. E aqui esses homens entristecem o coração ao ponto de conversar sobre o assunto e se esquecer daquilo que o Senhor falou com eles. E eles começam no caminho a falar exatamente o que ocorreu nos dias e no dia da ressurreição. Ei, o Senhor diz para ti nessa noite: não saia da visão que eu te entreguei, não saia daquilo que eu te coloquei nas tuas mãos, porque nessa situação, é nesse dia que eu vou me mostrar para você, que eu vou me revelar a você, que você vai ver que eu estou trabalhando na tua vida. O Senhor marcará um encontro, escuta isso, o Senhor marcará um encontro com você, é nesse dia. Aleluia, Deus. Eu creio. Aqui Jesus vai atrás dos discípulos, porque Jesus queria cumprir a promessa dele. Então ele falou: fica na Galileia. E ele falou assim: olha, não vou deixar nenhum, escuta isso, não vou deixar nenhum de fora. Você não compreendeu, né? Jesus fala para ti que não vai deixar nenhum de fora. Até aqueles que dispersou, até aquele que saiu do caminho, até aquele que se perdeu do caminho, até aquele que não acredita mais, até aquele que não confia mais. O Senhor diz para ti nessa noite: eu não vou deixar para trás, eu vou lá, diz o Senhor, e vou mostrar para eles que eu sou o Senhor Salvador da vida deles. E olha o que Deus diz para ti nessa noite: eu vou lá e eles vão voltar aos meus caminhos, aos meus pés. Glória a Deus. O Senhor diz para ti nessa noite que Ele está te visitando, tirando tristeza do teu coração, Aleluia. do nosso coração, porque o nosso coração, meus amados, muitas das vezes fica ferido, machucado com tantas lutas, tantas adversidades, tantos apontamentos.
essa tristeza que levou esses dois para longe da promessa. Ei! Quantas vezes a situação não leva longe da promessa de Deus? Nós estamos caminhando, escuta isso. Muitas vezes estamos caminhando sem rumo, sem direção. O Senhor falou no meu coração aqui. Tem pessoas nessa noite que estão tentando de todas as formas, de um lado, do outro, um rumo, de outro. Eu falo para ti: ei, para! Volta ao início de tudo. Volta onde eu dei a visão. Volta o que eu falei para você. Volta o que eu prometi para você, diz o Senhor. Não se perca em várias situações tentando já conseguir caminhos para resolver, porque você sozinho não vai resolver nada. Nada. O Senhor fala para ti: você tentou até dar no teu jeito, deixa eu fazer do meu. Amém, Jesus. O Senhor fala para ti: você coloca na mão de Deus e tira, coloca na mão de Deus e tira. Deus fala: deixa na minha mão. Sabe o que acontece? Nós falamos: Senhor, está aqui nas tuas mãos, eu te entrego. Quando a gente vem apertar, a gente vai lá e tira. A gente quer resolver por nós mesmos. Ou quando Deus começa a trabalhar, glória a Deus, eu trabalhando, glória a Deus, você pega de volta. Sabe como a gente pega de volta? Porque a gente para de orar, para de acreditar, para de buscar. Porque a gente está tudo resolvido. Aí passa uma semana, começa tudo de novo. Mas estava resolvido, o que está acontecendo? Por que aconteceu tudo isso? Porque você colocou a mão do Senhor e tirou. Aqui esses homens estavam abatidos, entristecidos e convencidos que Jesus não ia ressuscitar. E muitas das vezes acontece nas nossas vidas que nós estamos às vezes convencidos que nada mais vai acontecer, que já passou o tempo, já passou a promessa, Jesus já não vai fazer mais, não vai acontecer nada. Ei, o Senhor é dono do tempo. O seu tempo não é o meu. Para você passou quanto tempo? 1 ano, 10, 15? Para Deus não passou nem uma hora. Ele continua trabalhando, Ele continua operando, Ele continua realizando. Aleluia, Deus. Esses homens não esperaram a promessa acontecer. E nós muitas vezes estamos assim, estamos levando perfume e esquecendo a promessa. Levando perfume para cuidar do corpo de Jesus, aquelas mulheres, esquecendo que Jesus prometeu que ao terceiro dia Ele ressuscitaria. Estamos esquecendo das promessas da palavra de Deus. Quando você lembra, não precisa responder. Quantos de nós às vezes lembram da palavra que foi pregada quarta-feira, domingo passado? Nós esquecemos, passamos por aquela porta, esquecemos que Deus falou. Não colocamos em prática. Quer ver Deus operando na tua vida? Quer ver Deus produzindo na tua vida? Então receba essa palavra no teu terreno, que é tua barriga espiritual, e vive essa palavra, porque a palavra produz, ela é eficaz, ela produz, ela não volta vazia. Então mastiga essa palavra, engula essa palavra, leva essa palavra, e pense nessa palavra, medite nessa palavra, e vive essa palavra, porque Deus fala para ti nessa noite: essa tristeza vai passar, esse peso está saindo, eu vou encontrar com aquele que está desviando do meu caminho, longe da minha vontade. E Ele fala para ti nessa noite: a visão que eu te dei no início não mudou. Aleluia, Deus. Quando Jesus se encontra com Pedro, os 7 discípulos somente, no livro de João, relata isso, João 21. Pedro estava entre eles. Pedro já havia visto Jesus, já tinha voltado, ressuscitado. Mas agora Jesus mostra-se de novo a Pedro. E ele chama Pedro no particular e fala: Pedro, me amas? Ótimo, Jesus. Faça a minha coisas. E ele pergunta isso mais 2 vezes. E Pedro se entristece. Porque ele fala: poxa, será que Jesus não confia que eu amo a ele? Jesus não estava desconfiando de Pedro que amava ele. Jesus estava direcionando Pedro para, a partir daquele momento, tomar um posicionamento servo de Deus,
para ele. Porque ele estava junto com os discípulos. Ele negou Jesus. Então ele estava na mesma posição dos outros discípulos. Então Jesus está falando para ele agora: Pedro, você acredita agora? Você compreende agora o que eu te ensinei? Em 3 anos Jesus ensinando. Em 3 dias foi suficiente para o povo esquecer do que Deus ensinou. E muitas vezes somos assim. Deus falou para nós o ano todo. Deus promete o ano todo. Aí vem uma situação, uma dificuldade, a gente esquece tudo que Deus nos deu, tudo que Deus prometeu, tudo que Deus falou. Basta somente 3 dias para a gente esquecer que Deus é Deus. Esses discípulos, essas mulheres se esqueceram. Em 3 dias esqueceram tudo. Esqueceram que Deus, Jesus ensinou. Esqueceram que Jesus ordenou. Esqueceram que Jesus falou com eles. E Jesus aqui começa a relembrá-los. Relembra os dois. Relembra os 12. Fala tudo de novo. Ei, igreja de Cristo Jesus. O Senhor fala para nós que Ele é tão amoroso. Escuta isso. Que aquilo que o Senhor falou conosco, Ele vai falar de novo. Ele vai nos lembrar. Ele vai relembrar o que Ele prometeu, o que Ele falou contigo no bate-boca. Porque nós esquecemos, né? Eu sei. Nós esquecemos no caminhar. Mas o Senhor falou que vai nos lembrar. E Ele fala para Pedro: Pedro, cuida das minhas ovelhas. Porque Ele está falando para Pedro agora: olha, Pedro, tudo que você fez na nossa caminhada, você não estava se convertindo não. Mas agora você está. Agora você vai mudar. Escuta isso hoje. É profético na tua vida nessa noite. O Senhor diz para ti: nesse processo que você passou até agora, parece que as coisas estavam difíceis e complicadas, mas a partir do posicionamento que você tomar hoje nesse lugar perante o Pai, o Senhor diz para mim e para você que eu vou mudar a tua história. E você vai reconhecer que eu estou usando a tua vida na terra. E todos vão ver que o Senhor mudou a tua história, que você é escolhida do Senhor. O Senhor diz para mim e para você nessa noite que a partir de agora, se nós ouvirmos a voz do Pai e compreendemos que o Senhor quer de nós, o Senhor vai mudar a nossa vida, a nossa história, e Ele vai te usar com autoridade poderosa na terra. E todos vão compreender que a partir de hoje você não é mais o mesmo, não é a mesma. Você foi transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. O Senhor te trouxe aqui para te dizer que é hoje. É hoje que o Senhor vai mudar a minha vida e a tua. É hoje que o Senhor vai te usar como instrumento na terra. Ah, mas ela não era usada não? Não como o Senhor queria. Não na posição que Deus te colocou. Não na direção que o Senhor nos deu. Porque o Senhor já falou e vai repetir. Nós procuramos vários caminhos. Vários caminhos nós fomos tentando. O Senhor fala: volta. Volta para a visão. Volta para o primeiro amor. Volta para aquilo que eu te dei. O Senhor fala para nós nessa noite. Nós nos posicionando dessa forma. O Senhor muda a tua história hoje. E aquilo que você não era mais vai voltar a ser. Aquilo que você não compreendia mais vai começar a compreender. Aquilo que você estacionou que não crescia mais, o Senhor diz para ti que você vai começar a crescer. Vai crescer na presença de Deus, no poderio do Senhor. O Senhor falou no meu coração aqui que antes você usava a autoridade que Deus te entregou. Você colocava a mão na cabeça de pessoas enfermas, pessoas eram curadas. E agora não está acontecendo mais, não é? Deus te usava em revelação e visão de sonhos. Não está acontecendo mais, não é? Parece que o Espírito Santo está longe de você. O Senhor fala para ti que trouxe neste lugar hoje para renovar os teus dons. Renovar a tua ousadia e intrepidez. Aquilo que foi perdido, o Senhor está trazendo de volta. O Senhor está te levantando hoje em autoridade e ousadia. O Senhor diz para ti nessa noite: você que era mulher e homem de oração, parou de orar pelas muitas dificuldades, procurou outros caminhos. O Senhor fala: estou te devolvendo o dom de oração. Escuta isso. O Senhor fala no meu coração para dizer
aquela oração vazia, sem resposta, porque a tristeza, o abatimento tirou a fé, tirou a alegria. Então, não vá ao túmulo, não precisa de perfumes, não precisa de nada disso, não precisa ir para irmãos. Volta para o Senhor que vai falar contigo. Aleluia. Volta que o Senhor vai se revelar a você. Aleluia. Esses homens, nós sabemos que Jesus se revelou a eles depois, e eles falam: nossa, não queimava o nosso peito quando ele falava, quando ele partiu o pão. E rapidamente eles voltaram para a Galileia, voltaram para o princípio de tudo. O Senhor fala: volta para a tua história comigo, porque no caminhar nós perdemos muitas coisas. Perdemos a direção, perdemos as promessas, nós nem lembramos das promessas, tem promessas engavetada, tem promessas que não, já parece que morreu. O Senhor fala para nós: volta, porque eu vou te ensinar de novo. Porque assim como o Senhor fez com os discípulos, ele ensinou 3 anos, depois teve que ensinar de novo, falar de novo, explicar de novo. Assim ele está fazendo comigo e contigo. Mas agora nós não vamos mais nos esquecer, porque esse dia vai estar marcado, escuta isso, para encerrar. Hoje o Senhor está marcando esse dia no mundo espiritual, essa data, que Ele falou comigo e com você, que Ele está mudando a minha vida e a tua. Espiritualmente não somos mais os mesmos, estamos sendo transformados hoje nesse lugar. Se você crê, aplauda esse Deus. Deus poderoso, Deus altíssimo, que essa palavra fique gravada na tábua do nosso coração, que nós venhamos ao início de tudo, que nós venhamos, meu Pai, ao recomeço, à caminhada, compreender a tua vontade, a tua promessa, a tua direção. Os outros caminhos, Senhor, nós não queremos mais, queremos somente um caminho. Nós não vamos sair daquilo que o Senhor nos entregou, da visão que o Senhor nos entregou, da direção que o Senhor nos entregou. Pai, hoje o Senhor tirou o peso dos ombros do teu povo, soprou do teu Espírito Santo, trouxe renovo para o teu povo nessa noite. A tristeza se transformou em alegria, e o Senhor marcou esse dia com uma palavra de poder, falando para nós, Senhor, que a partir de hoje está escrito no mundo espiritual, datado no mundo espiritual, que a nossa vida espiritual está mudando. Não seremos mais os mesmos, assim como Pedro não foi. A partir dessa situação, a partir dessa atitude, Pedro começou a ser cheio do Espírito Santo de Deus, foi usado com poder e ousadia, libertou, restaurou, curou, libertou vidas, e assim será na minha vida e na vida do teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Traz ao início de tudo, ao começo de tudo, Senhor, e nós não vamos esquecer do que o Senhor nos entregou. A tua visão está sendo renovada sobre as nossas vidas, e o teu nome, Senhor, seja engrandecido neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que crê, você diz